O facto de estarmos a fazer esta conferência de uma forma híbrida, aqui com algumas pessoas e a maior parte das pessoas a assistir em casa, provavelmente também a trabalhar, mostra que estamos noutro modelo de trabalho. Será este o trabalho do futuro? O que é que mudou? Vamos passar a trabalhar em casa? Vamos ir à empresa e voltar para casa? O que é que vai acontecer e até que ponto é que a própria pandemia acelerou toda esta evolução tecnológica? São questões que vamos abordar com alguns convidados que estão aqui, outros também remotamente, ou não estivéssemos a falar também de trabalho remoto. Vamos começar talvez pelo nosso keynote speaker, que é um homem notável, é diretor da Research of ILO, International Labour Organization, está ligado à política económica internacional no Center for American Progress, presidente da Climate Disclosure Standards Board, também foi assistente especial do Presidente dos Estados Unidos para a Política Económica Internacional, diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, assessor da Política Económica do líder minoritário do Senado e diretor-geral da Global Green Growth Institute. Digo isto tudo porque é para percebermos que vamos ouvir alguém que tem uma visão global sobre o futuro do trabalho. Mr. Richard Zemans, welcome to this conference. It's a pleasure and an honor to have you here. Thank you. It's my pleasure and honor. Next time, I hope you are here in Lisbon because this weather and this country is amazing. It's my country, but doesn't matter. I think you would agree. Next time, okay? So let's start with Absolutely. this. Let's start with this. I mean, we have to talk and we have to work remotely. Is this the future of work? Let's hear your thoughts about it. Well, I think that there's been a trend in that direction even before the pandemic. Much of the economy in many countries has been disrupted and transformed by digital technology. And remote working is one aspect of that. But of course, the pandemic has accelerated that trend very, very considerably. And that leads to its own set of challenges, by all means. Okay, but I want. If you like, I've been asked to provide some overview comments Yes, on please. the topic, and I'm happy to do that at this stage of the game. I think what I would do is to really frame the future of work challenge as including teleworking and remote working, but going well beyond that. So automation more generally poses a very significant challenge for workers in many, many different aspects of the economy. It's been estimated that even in high-wage countries, such as in the European Union, automation may well displace 20 to 25% of jobs by the early 2030s. Or in global terms, about 15% of the global workforce could be affected by it. But it's not just a matter of job displacement or dislocation and job loss. It's even more importantly a matter of changing the nature of the work that we do, changing the jobs that we retain. It's also been estimated that about 30% of the activities of 60% of all occupations are susceptible to being automated in some significant way. That is a very significant indicator of the nature of the broad impact of digital and automation on almost all of the workforce. So the future of work is not just a boutique small issue for some specific occupations. It's a very, very significant one for some, even existential one for some occupations. But it also is one that is going to have major implications for the need for people to retrain and to adjust and be able to move more smoothly between different jobs and be able to take with them their skills, their protections, their assets that they've built up in prior occupations. It's estimated that people will go through significantly more changes in their career over their working lifetimes than they did in the past generation. So these are very significant challenges. My institution, the International Labour Organization, has created
about 100 years ago to deal with big transformations in the world of work in the midst of that industrial age. And just as there was a very robust discussion and debate about the implications of the new cosmopolitan concentration of industrial production and the parceling of work out in assembly lines and the like, so there are analogous kinds of big debates going on the future of work. And now, because we're facing simultaneous and overlapping disruptions, I've talked about technology, but also many societies, and not just in the wealthier countries, are growing older. So the working lifespan of people is likely to extend. We all are aware of the imperative of climate change and other aspects of environmental degradation. That too is having a very significant impact already on companies, and therefore on the way they organize production and the way they engage people in the work. Geopolitics in the last 5 years or so has had a profound impact on supply chains, which has a follow-on impact on the nature of work and where it is located. And then society, I would say. There's big ongoing transformations in social attitudes, whether with respect to gender equality or diversity and inclusion, and other forms of discrimination. All of these big changes in the world of work are converging into this notion of how do we prepare our societies for the future of work. And that was before the pandemic hit. My institution, upon its centenary, laid out a future agenda for the future of work in a number of key areas, and they basically boiled down to investing in people, investing in their capabilities, investing in what we call the institutions of work, which is basically the work arrangements and legal protections and benefit frameworks for people, and then also investing in just the volume of work. There are fears that, as I mentioned earlier, that the sheer quantity of work may shrink for people. So how do we ensure that there are sufficient numbers of jobs for people? How do we ensure that technology augments labor rather than replaces it? And so that we laid out through the engagement of our member governments, including Portugal, and workers' organizations, let's just say trade unions, and employers' organizations around the world, laid out a future agenda for assisting societies to engage these future work challenges. And then the pandemic hit. And I would just give you a few numbers to give you a sense of how that has just exacerbated or complicated this future work challenge for essentially all countries, and certainly including yours. We estimate that in 2020, about 9% of working hours were lost due to various forms of lockdowns and disruptions relating to the pandemic. And that, moreover, we saw a very significant differential nature of effects. It didn't affect everybody, not just countries, but also people in the workforce equally. And just to give you an example, a few examples of that, this pandemic has really affected micro and smaller enterprises much more dramatically. We did a survey last year that suggested smaller firms were over 50% more likely than larger firms to be strongly affected by the crisis. And at that point, almost 3/4 of those who reported were facing severe financial difficulties. The informal economy has also been affected much more dramatically. Informal employees have been 3 times more likely to lose their jobs during the crisis than their formally employed, their counterparts. And there are roughly 2 billion informal workers in the world, many of which, if not most, don't have access to social protections that people in the formal workforce have. Lower skilled workers is another category where there have been disproportionate effects. They've often found themselves subject to greater losses of jobs, and even in those that kept their jobs, they tended to be in more frontline occupations with larger risks to their personal health.
Women as well were disproportionately affected and are still being by the crisis. Nearly 90% of women who lost their jobs last year subsequently left the workforce. In other words, they became inactive. This is a much higher inactivity rate than for men who were affected by the pandemic. In part, that's due to childcare and homeschooling activities that had to be expanded, as these tend to be shouldered disproportionately by women. And finally, youth. Young people have been much more significantly affected by this crisis. We already had a future of work challenge that was acute in terms of youth unemployment. But this pandemic has multiplied that challenge. Youth employment rates of people fell 2.5 times more than of older workers during the pandemic. And a larger share of younger workers have left the workforce. And it's not just about work. The share of young people not in employment, education, or training has markedly increased in 24 out of 33 countries we surveyed. So all of this has created a big shock to the labor force, but also the income of people, which fell about 8% or $3.7 trillion worldwide in 2020. And that, just to give you a final statistics, I know I'm throwing a lot of numbers at you, but just to give you a final statistic in this regard, the number of workers living in extreme or moderate poverty, that is, people living on a daily income of less than $1.90, increased by more than 100 million people between 2019 and 2020 to 700 million people living in extreme or moderate poverty. 100 million more people as a result of this shock to the world of work. So this is to give you a very quick sketch about the long-term structural challenges of that the future of work poses, as well as the recent shock to the system that's just exacerbated these challenges. And I would come back to the basic policy advice that we've been framing and has been very well received, is that there's even more of a reason with the advent of this pandemic for societies to place a higher priority on their investment in their people, in their capabilities, in their protections, on the institutions that create their legal protections and their enabling environments, and then finally in employment-intensive areas of work going forward. These areas of a higher prioritization of people, investment in people, both public and private, is really a win-win-win. It's good for reducing inequality, which has been a top political concern in countries. It's also very good and sound economics, because by doing this investment in people and the institutions of work, we improve labor participation rates, which increases the growth potential of economies. We increase labor productivity by investing in worker capabilities, which also is good for economic growth. We make the transitions between jobs faster and more efficient, and that similarly improves the growth potential of economies. And we increase the intangible assets in the economy. And these days, particularly in advanced country markets like Portugal, intangible assets represent the overwhelming majority of the market capitalization of firms. People don't realize that, but we really are in a different era now. And investing in people is an important way to strengthen the intangible capitalization of firms. So, and finally, this is good for the environment. Why? Because people are not likely to agree to major changes that's going to lead to even more transformation, more disruption in the world of work, absent us ensuring that there are good opportunities for them, that there are proper protections and securities for them, and that there are other jobs that are going to materialize because we're emphasizing them, we're prioritizing them. So that's why I say this agenda for the future of work is a win-win-win for inequality, or I should say equity, economic growth, and for sustainability in the environment. I'll close with this one thought. We often hear political leaders and others, and business leaders too, and I used to be a managing director at the World Economic Forum, so I spoke a lot to business leaders.
people are fond of saying that people are our most important asset in a country or a business, and that's certainly true. But the future of work and taking it seriously is about walking that talk. It's about investing in people. And that makes our economies more resilient and more dynamic and more fair. And I'm pleased to see that in your society and in your government, this agenda is being taken seriously, notwithstanding the very challenging circumstances that we find ourselves in. Thanks very much. Back to you. Thank you, Richard Zemans. Before I let you go, just one question. Do you think that it was impressive, the numbers that you showed to us and the agenda that we need to put on to solve the problem? My question is a realistic scenario, that kind of agenda, invest in people, that depends on goodwill, in our goodwill, but the leaders of the world, and you know a lot of them. Yes, I think it is feasible. In a way, I see that there's more political appetite for this type of a change in what I call our economic growth and development model, to reprioritize our emphasis on these kinds of structural investments in people. Macroeconomic policy is still important, but it used to have too much. It used to take too much of the attention of top policymakers. Now I think there's a new openness to understanding that this is a triple win for economies, not only for what we call a human-centered recovery from the pandemic, which is essential. We need to make sure that we bring everybody along. Can't be completely satisfied if GDP statistics pick back up. Given the unequal effects of this pandemic, it won't be viable economically or productive economically unless we make sure that we take concerted measures to diffuse the benefits of that recovery, participation in that recovery more widely among the population. That's a very important political priority for governments and cabinets. And so I see a much more open degree of attitudes about rethinking priorities in economic policy along these lines. So despite the very challenging circumstances and the inevitable strains that public finances are going to face, the world has been creative in the last year in terms of public finances. And I see that going forward, there's more of an openness to take this rebalancing of our policies seriously. Sir, thank you so much. We appreciate your contribution because you gave us a lot to think about and a lot to talk about now here in Portuguese. Thank you so much. Hope to see you soon in this conference. Thank you, sir. Thank you. It's been an honor. E para si que está aí em casa, já sabe, pode participar neste debate, tem através da nossa aplicação a possibilidade de colocar algumas das questões. Passo a apresentar, depois de ouvirmos este diagnóstico sobre o trabalho, não só do futuro, mas do presente, números impressionantes, agora depende como é que vamos resolver estes problemas. Para falar sobre isso, convidamos também para este debate Gonçalo Hall, cofundador at Remote Portugal at Madeira Digital Nomad Village. Seja bem-vindo. E claro que tinha que ser de forma remota, não é? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vou também apresentar as pessoas que estão aqui comigo, Manuel Garcia da APDC Upskill e Manuel Maria Correia, Presidente da secção da APDC Portugal Outsourcing. Obrigado aos dois, bem-vindos também. Obrigado. Acho que ficou aqui muito que pensar. Nós, quando falamos em trabalho do futuro, pensamos só em trabalho remoto, mas é muito mais do que isso. É as feridas, as cicatrizes que ficaram e que ficam com esta pandemia. Vamos começar pelo trabalho remoto e, inevitavelmente, Gonçalo Hall, dizem que é um evangelista do trabalho remoto. É esse mesmo o futuro? É o trabalho remoto ou vamos para um modelo híbrido? Em que é que ficamos depois da pandemia passar e eu não necessitar de estar separado aqui por uma barreira e uma barreira também de distância para podermos falar? O futuro é distribuído. Claro que o trabalho remoto é parte do trabalho distribuído, mas vamos ver mais e mais empresas a serem 100% distribuídas sem qualquer headquarter. A título de exemplo, a Coinbase, uma empresa que se tornou pública há cerca de 2 semanas, foi a primeira empresa de sempre a não ter uma morada quando preencheu os papéis para fazer o IPO. Isto é um marco histórico, mas vamos ter muito mais. O futuro imediato, pós-pandemia, vai ser um futuro híbrido. As empresas não têm confiança ainda a 100% no trabalho remoto. Muitas empresas nem
sequer alteraram os seus sistemas de trabalho, os seus processos de comunicação, os seus processos de documentação, os seus processos, como é que gerem as equipas, como é que medem a sua produtividade. Portanto, o futuro imediato é híbrido. Agora, o futuro a longo termo vai ser cada vez mais distribuído, não só pelas vantagens que traz em termos de contratação e gestão de pessoas, além do aumento da produtividade normal, mas acima de tudo pelo modelo de desenvolvimento de empresas. Uma empresa 100% remota ou uma empresa 100% distribuída tem a vantagem de conseguir crescer muito mais rápido, tem a vantagem de conseguir crescer contratando as melhores pessoas do mundo e não as melhores pessoas que estão a 50 km do seu escritório, já a ser bastante positivo, e isto vai ser uma grande vantagem competitiva. Do outro lado, as empresas que não implementarem este modelo de trabalho com tanta gente a querer trabalhar remotamente vão perder os seus melhores cérebros para as empresas que o estão a implementar. Isto é um grande desafio para as empresas que são contra o trabalho remoto e também para as empresas que vão ter este modelo híbrido, mas que obrigam as pessoas a ir semanalmente ao escritório. Muitas pessoas querem sair das grandes cidades. Por exemplo, a OutSystems comunicou na semana passada comigo, fizemos uma entrevista e disseram que tem muitos papéis na sua mesa para aprovar pessoas que querem sair de Lisboa e mudar-se para outro sítio. Isto é o início do movimento, a ferramenta é o trabalho remoto, mas vai trazer grandes mudanças à comunidade e à forma como trabalhamos, gerimos empresas, mas também onde vivemos. Portanto, o trabalho remoto vai ser uma grande ferramenta para isso, já faltava, e estou muito entusiasmado também de alguma forma com esta mudança mais rápida, que já estava a acontecer devagar, mas agora acelerou rapidamente com o Covid, pelo menos uns 10 anos, e acho que vai trazer grandes vantagens para uns, dificuldades de adaptação para outros, mas é por isso que estamos a trabalhar e é por isso que aí sim temos este papel de evangelização e educação do mercado que estamos a fazer através da Remote Portugal, mas também a nível mundial, através da Remote Europe, da Running Remote e outros projetos com que estou envolvido. Eu acho que é de facto um sonho de todos nós trabalharmos como queremos, onde queremos, às horas que queremos, é quase algo de ideal, mas como é que respondia rapidamente, e para passar a palavra também aqui aos outros convidados, como é que responde àqueles que dizem sim, é muito bom isso, mas leva à solidão, leva ao isolamento, falta ao contacto humano, falta beber café, afinal de contas somos portugueses, com o meu colega de trabalho, discutir ideias, onde é que fica isso tudo? As relações vão mudar, as relações sociais vão mudar drasticamente. A razão pela qual o escritório e as empresas eram o centro da vida social é porque muitas pessoas se mudavam para as grandes cidades e passavam muito tempo no escritório e é sempre a primeira estrutura social com que as pessoas têm contacto, tornando com que existam realmente esses contactos sociais muito fortes entre o escritório. Vamos mudar, vai mudar bastante, vamos viver muito mais em bairros, vamos ver muito mais em vilas, em locais mais pequenos, e a nossa comunidade, esse contacto físico, esse ir beber café, vai ser com pessoas que trabalham no mesmo espaço que nós, ou pessoas que estão perto de nós na nossa comunidade, que não são necessariamente as pessoas da nossa empresa. Eu trabalho em muitos espaços de cowork, por exemplo, é um dos projetos que estamos aqui na Madeira, que é um espaço de cowork na Ponta do Sol, numa vila, e a diferença é que esse espaço social existe com pessoas de todo o mundo, têm uma cultura diferente e com quem eu consigo aprender uma coisa diferente todos os dias. A parte social acho que até vai ser maior do que era dentro de uma empresa, porque podemos escolher em que comunidade nos inserimos nas empresas e não podemos escolher com quem nos damos ou onde estamos. Portanto, acho que o que vai mudar é a nossa estrutura social, vai passar do centro das empresas, um centro social que está dentro das empresas, vai passar para a nossa comunidade, para os nossos espaços de cowork, para os cafés, etc. É só essa a mudança que vai acontecer. Trabalho remoto não é trabalho de casa, isto é muito importante. Pessoalmente, eu odeio trabalhar de casa, mesmo. Eu só trabalho de espaços sociais, sou uma pessoa extrovertida. Eu acho que sim, e dá alguns vídeos engraçados, mas deve ser só isso. Sim, é basicamente isso. Há pessoas introvertidas, as pessoas introvertidas, só que as pessoas introvertidas estão a amar trabalhar de casa. Temos muitos programadores e outras pessoas introvertidas que estão para isso, que não estão constantemente a ser interrompidas como no escritório. Mas para as pessoas mais extrovertidas, como eu, e se calhar como muitas pessoas estão a assistir, é um grande desafio trabalhar de casa, principalmente na situação pandémica que tivemos com filhos, com família, etc. Eu prefiro trabalhar de qualquer lado. Neste caso estou na Madeira, podem ver aqui no meu background que estou na Madeira, e é um sítio incrível para trabalhar, o clima é bom, posso ir dar um mergulho a seguir esta conversa e posso escolher o sítio onde eu vivo. Esta é uma das grandes vantagens e grandes porque sou muito mais social aqui da Madeira do que se estivesse dentro de um escritório fechado. Muito bem, acho que nos conseguiu fazer a inveja. Manuel Garcia, é mesmo o futuro, é o trabalho remoto, foi só uma questão de pandemia ou vamos caminhar para aí, de um modelo híbrido para trabalhar onde queremos, quando queremos e produzir a mesma coisa? Se é mesmo o futuro, eu acho que não, acho que é o presente, não é o futuro.
Eu acho que, isto é uma chamada de atenção porque nós temos sempre tendência a ver que o futuro é qualquer coisa que vem lá, está muito longe. É amanhã, não é? É hoje. É hoje. Porque se nós estivéssemos a discutir aqui o trabalho do futuro, se calhar estávamos a falar de outras coisas. Se calhar estávamos a falar do impacto da robotização, se calhar estávamos a falar no rendimento universal que tem que ser assegurado, no número de horas de trabalho. Seguramente que estávamos a falar de outras coisas. Portanto, o que estamos a falar é bem presente e está a ocorrer hoje em dia. E é um desafio para as pessoas e é um desafio para as empresas. Isto que aqui acabamos de ouvir, nós podemos ler sempre na perspectiva pessoal, e é evidente, e já lá vamos a essa leitura também. Agora também pensem o impacto para as empresas, para a gestão do dia-a-dia de uma empresa. Como é que se gerem equipas? Como é que se gera trabalho? E como é que se gera uma coisa que nós falamos muito e já é difícil hoje em dia com as pessoas presentes, que é os chamados ciclos de inovação, que são aqueles que asseguram a sobrevivência da empresa, porque a empresa tem que continuar a inovar, a criar novos produtos. E isso faz-se muito pela comunicação, pela forma de comunicação da empresa e pela geração destes ciclos de inovação dentro da empresa. Tudo isto tem que ser alterado. As empresas têm que perceber, e os dirigentes das empresas têm que perceber, não há caminho. É que não vale a pena estar a discutir como lá longe no futuro. É no presente. Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto empresas, temos que repensar a forma como trabalhamos, porque é a única forma de nos ajustarmos já ao presente. O que ouvimos aqui dizer relativamente ao trabalho, às vezes, se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, no fundo, nós quase conseguimos dividir aqui isto em um terço. É ciclos de 3. 8 horas a dormir, tipicamente 8 horas a trabalhar e 8 horas para fazer outras atividades. Se dessas 8 horas passarmos 2 horas no carro a deslocar-nos, o que é que isto significa na nossa vida? Portanto, quando as pessoas dizem que querem mudar de vida, tem muito a ver com isso, tem a ver com otimizarem a sua vida. E este desafio... Não há aí um downside, não vê aí nada que possa ser prejudicial. Vamos esquecer que estamos em pandemia, porque há obviamente um confinamento que nos irrita e não podemos sair à rua, não é? Não há um downside desse tipo de trabalho. Quando diz no downside é do ponto de vista da rentabilidade desse trabalho. Da rentabilidade e até para as próprias pessoas. Não, mas repare... E para a própria empresa. Não, para a empresa não pode haver. Essas são as alterações que a empresa tem que provocar. E como foi referido, o trabalho remoto, entre aspas aqui, não tem que ser o trabalho em casa. O trabalho remoto pode e deve ser, pelo menos num passo intermédio e imediato, na descentralização das próprias empresas. Repare, uma das coisas, estamos aqui a falar também do programa Upskill, portanto o programa Upskill que no fundo tem a ver com lançar o desafio à sociedade também para trazer pessoas que estão em setores da economia que vão ser automatizados para virem trabalhar para o digital, dando-lhes formação e portanto de alguma forma esse é o programa, é um desafio e uma formação que é dada a essas pessoas para virem trabalhar para o digital. E no Upskill tivemos a preocupação de lançar o programa em termos nacionais, com uma mensagem para as empresas. O mundo português não pode ser Lisboa e Porto. O mundo português é descentralizado pela sua natureza. Isto que ouvimos falar não tem que ser a pessoa que está a trabalhar em casa em Bragança. Pode ser um centro de competência da empresa que é deslocalizado para Bragança e que deu a essas pessoas a tal qualidade de vida que elas procuram, associando as duas coisas. Mas tem que ser as pessoas a ficar em casa, os trabalhadores, ou a empresa a deslocalizar-se? É a empresa a deslocalizar-se neste caso. É a própria empresa que criou o seu centro de competência, que pode ser em coworking, que pode ser... numa delegação que a empresa criou. Portanto, a empresa foi a primeira a descentralizar-se e com isso, no fundo, dar resposta a esta necessidade que as pessoas têm de melhorar a sua qualidade de vida e que está a ter algum impacto. Uma das afirmações que eu aqui feita é de que hoje em dia temos os melhores cérebros das empresas. Atenção, os melhores a lançarem estas provocações e mais do que a lançar estas provocações. O New York Times trazia a semana passada um artigo interessante que era a economia YOLO, que é, no fundo, e que tem muito a ver com a pandemia, que é só se vive uma vez. E muitos dos melhores quadros de algumas empresas estão a dizer à empresa, até porque neste momento têm dinheiro, porque ficaram um ano em casa sem o poder gastar, estão a dizer à empresa, olha, eu para já vou mudar de vida. Depois logo vejo o que é que vou fazer a seguir, mas para já vou mudar de vida. Portanto, despeço-me. A pessoa quer mudar de vida, portanto, atenção, isto é real, os melhores cérebros são os primeiros a tomar a liderança deste processo. Portanto, se as empresas
não assumem elas próprias a liderança deste processo, essas empresas não vão conseguir Temos o outro sobreviver. problema, mas já vamos falar, e há pouco foi impressionante o cenário que tivemos, o que é que a pandemia deixa, quem fica sem emprego, quem é que fica para trás e como é que vamos ajudar essas pessoas. Mas olhando para esta questão ainda, Manuel Maria Correia, também a sua opinião sobre esta questão e até que ponto é que as empresas, e já agora vamos olhar para as empresas portuguesas e empresas europeias, estão sensibilizadas e preparadas para, não com um ordenado, mas com condições de trabalho diferente, agarrar esses cérebros, porque, não sei, terão muito mais experiência do que eu, mas quando se fazem contratações já não é a folha de pagamento, mas é as condições que me dão, se a empresa é sustentável, se defende a paridade de trabalho, etc. Portanto, é através do trabalho remoto que vamos conquistar e segurar talentos? Bom, eu se calhar voltar um bocadinho atrás e comentava o testemunho que o Richard nos trouxe. Eu acho que é um testemunho muito poderoso, no sentido em que nos relembra os desafios que nós já tínhamos antes da pandemia, que eram bastantes, e que já vínhamos a discutir, etc. E houve uma altura, quando a pandemia começa, houve aquela incerteza de perceber se calhar alguns deles vão ser resolvidos ou não, porque parece que houve ali uma aceleração da transformação digital e que alguns problemas iam ser resolvidos. E a conclusão a que chegamos quando agora ouvimos estes números é que eu acho que a maior parte dos desafios que tínhamos no futuro do trabalho se mantenha, alguns deles se agudizaram e os desequilíbrios que existem no tecido económico e no trabalho são enormes neste momento, porque nós estamos aqui se calhar todos a pensar nos setores que podem funcionar remotamente e se calhar estamos a falar de facto este modelo pode ser um modelo que vai vingar o futuro. Eu concordo com o Gonçalo quando digo que o modelo agora é híbrido, nos próximos tempos vai ser híbrido e que no futuro será remoto, mas isso não é igual em todos os setores, convenhamos, até porque há setores em que isso não vai ser possível de todo. Pronto. E pode aumentar aquele grande gap, os gaps, a grande diferença entre um setor que pode entre e as consegue... pessoas que têm uma determinada forma de trabalhar e outros que vão manter um bocadinho esse status quo. Tem uma solução para isso? Como é que se ultrapassa essa barreira? Essa ponte, como é que se cria? Não é fácil, há atividades em que isso não é todo possível de fazer. Agora, eu diria que o grande desafio que as empresas têm ao dia de hoje, aquilo que nós começamos a sentir é, portanto, essa discussão começou no dia 1 que começou a pandemia, é qual é o modelo de trabalho seguinte. Portanto, todos percebemos que em 15 dias, 3 semanas, tivemos que começar todos a trabalhar remotamente e, portanto, as empresas rapidamente perceberam que este ia ser o modelo futuro, chamamos assim, e concordo com o Manel que já não é futuro, estamos nisto há um ano e tal, portanto já não é futuro, é o nosso presente dia-a-dia, trabalharmos, a maior parte de nós, pelo menos que estão em setores em que isso é possível, trabalhamos remotamente. E vemos, eu por exemplo trabalho numa empresa multinacional norte-americana e vemos as empresas multinacionais norte-americanas com o conceito do virtual first. Ou seja, já não se pensa em estar no escritório, em como é que se... E, portanto, esse é sempre... Ou seja, a não ser que seja necessário estar fisicamente em algum sítio, esse trabalho será chamado virtual. Não é tanto o conceito de telework, mas o trabalho do virtual first, que é um conceito muito interessante. Agora, há aqui um processo de adaptação que as empresas têm que fazer, porque há, por exemplo, contratos de trabalho, que é uma coisa às vezes que parece que é assim chata, não é, de ver, mas há contratos de trabalho que não deixam que isso seja feito assim de uma forma assim tão leve. Há hábitos que não se mudam também de um dia para o outro e que é preciso forçar essa mudança também. E depois há também um conjunto de coisas que é preciso acautelar. Portanto, há experiências que se tinham no trabalho dito presencial físico que não é possível emular quando se está em trabalho remoto. Portanto, o Gonçalo falava que, ok, estamos num local de trabalho, vamos mudar as sociedades e temos que ter um novo arranjo social, o que é que se tem que fazer? Mas também se perde, e como é que a gente vai reganhar o espírito da equipa, que nós sabemos que é uma peça fundamental do motor das empresas e da competitividade, as equipas dentro, portanto, há novos métodos de trabalho, métodos de trabalho que têm que ser implementados, portanto, essa gestão da mudança tem que ser feita. Como é que se, por exemplo, simula uma coisa que eu acho que é quase difícil, é muito difícil de fazer, que é quando existe um problema gigantesco e salta uma equipa para dentro de uma sala e a gente com um quadro branco consegue resolver aquele problema. Como é que isso se faz agora remotamente? Eu ainda passa publicidade. Eu ainda não tenho uma solução para isso, ainda não consegui arranjar uma ferramenta tão efetiva remotamente, e já estamos nisto há um ano e tal, que me resolvesse muitos problemas que eu consegui resolver com o quadro branco, face to face, e o respirar claro. Porque apesar das vantagens todas que são reconhecidas do trabalho remoto, há também outras vantagens no trabalho físico. E, portanto, acho que este equilíbrio tem que ser encontrado. Estes modelos ainda estão a ser desenvolvidos e, portanto, consigo reconhecer que esse é o caminho. Não sei se será assim tão rápido, obviamente que tem que haver pessoas que o puxem como o Gonçalo e organizações que puxem por esse lado, mas vai haver, obviamente, uma dinâmica de quem queira manter também um bocadinho esta dinâmica presencial. Gonçalo, tenho duas perguntas para si, mas antes eu não resisto porque ouviu aqui algumas coisas e, portanto,
acho que levantou a mão. A minha pergunta é, tem uma solução para substituir o brainstorm? Para tudo. Como é que se faz? E depois já vou às perguntas, rapidamente. Em relação ao brainstorm, tenho 2 pontos a acrescentar. A primeira chama-se Miro ou Mural, são duas plataformas muito boas para fazer exatamente esse whiteboard de forma remota. E mesmo a parte do brainstorm, eu tive um cliente que tinha uma agência de marketing, que achava que nunca ia trabalhar remotamente na vida e que agora reduziu o seu escritório de 300 para 60 pessoas em Lisboa e que descobriram entre o Miro outras ferramentas, mas acima de tudo ajudar as pessoas a perceber que o trabalho remoto não significa que nos vamos completamente deixar de encontrar. Isto não é verdade nem nas empresas 100% remotas. O conceito do workations vai crescer muito e o conceito das pessoas se encontrarem pontualmente de mês a mês, 2 em 2 meses no escritório vai continuar a ser uma realidade. Mais pelo aspecto social, eu acho que o trabalho vai deixar de acontecer no escritório, mas a parte social ainda vai acontecer no escritório. As pessoas vão ao escritório para se divertir. Já estávamos a ir no meu último trabalho, no último emprego no escritório, eu ia ao escritório para jogar ping-pong e para beber capuchinos gratuitos. Que sorte a sua, tem que nos verem as empresas onde trabalhava, que eu também gostava. É verdade, mas a verdade é que este conceito de workation é que vai crescer, este conceito de vamos juntar uma equipa para resolver um problema no Jerez e eles vão ficar no Jerez uma semana num hotel resolver um problema todos juntos, isto vai continuar a acontecer. Não vamos a trabalhar diariamente juntos, vamos trabalhar remotamente e vamos juntar-nos mais para o aspecto social. Já percebi, Gonçalo. A questão que eu lhe queria colocar era a seguinte, até porque vimos há pouco aqui um diagnóstico sobre o que é que a pandemia vai fazer a muita força laboral, as diferenças, as idades. E há aqui 2 questões específicas. Até que ponto é que o trabalho remoto, aquele que defende bem, não é cada vez mais geracional, porque há uma geração que nasceu quase com essas aptidões, e até que ponto é que é possível num país como o nosso, que depois da pandemia muitas pessoas vão ficar desempregadas, já estão desempregadas e não têm, a Presidente do nosso Congresso que está aqui a ouvir atentamente alertou logo no início, não têm se calhar aqueles conhecimentos básicos e tecnológicos e digitais para avançar ao mesmo ritmo que o resto do mundo. Como é que ultrapassamos isso para dizer que essa realidade não é uma utopia e é uma realidade muito boa e já, hoje? Antes de mais, o trabalho remoto não é para todos, já foi mencionado aqui no painel e eu suporto isso a 100%. O que eu acho é que vamos ver também um alinhamento muito dos salários do que é o trabalho offline e o que é o trabalho online. Muito a ver com a procura e a oferta, que já acontece nos canalizadores, eletricistas, etc. Não sei se tentaram contratar um canalizador recentemente, mas sai bem mais caro do que saía antes e é só uma questão de mercado. A segunda parte temos que investir muito e que as empresas, na minha opinião, falharam na sua maioria, é na parte da educação. Temos que reeducar toda a gente. Se os modelos de trabalho mudam, temos que reeducar, fazer o upskill para toda a gente e não só agora, para essa geração mais velha, porque por acaso esta geração mais velha, os C-level, são aqueles que querem mudar para remoto e que já o queriam anteriormente e que vão ser os primeiros a fugir caso não lhes ofereçam, mas a chave de tudo isto é a educação. Dentro das empresas, fora das empresas e para os profissionais que estão a ficar para trás. Educação, educação, educação. O Governo tem programas muito bons de educação, a verdade é essa, tenho uma pessoa da minha família que está desempregada e já aprendeu marketing digital, já aprendeu contabilidade e está a adaptar-se através da reeducação que o Governo oferece para desempregados a este novo mundo, a este novo mercado. E, curiosamente, as empresas também estão a ficar para trás. A maior parte das empresas mudou completamente a forma como trabalha, não educou líderes, não educou gestão média e não educou empregados. Mudámos tudo, zero educação na maior parte das empresas. Isto é muito grave. Portanto, eu acho que é só uma questão de educação, uma questão de reskill, upskill. Eu acho que não vai ser só agora. Eu acho que vamos mudar de profissão muito mais frequentemente do que mudávamos antes. A nossa profissão poderá estar extinta daqui a 5 anos e vamos ter que nos reinventar mais e mais vezes. As universidades e os sistemas educativos aqui vão ter um grande papel a ajudar nessa reinvenção, nessa reeducação através de pós-graduações, etc. Mas esta reeducação vai ser mais frequente do que alguma vez foi e só vai acelerar porque a tecnologia está a acelerar e nós temos que nos adaptar sempre. Manuel Garcia, vai ser uma luta contra o tempo, já está a ser, todos nós estamos a pensar na recuperação económica, mas há pouco com aquele, e volto a insistir, diagnóstico impressionante que aqui deixou o Richard, percebemos que se não resolvemos esta questão laboral, este fosso que vai ficar entre mulheres e homens, entre jovens e velhos, entre empresas com mais dinheiro e menos dinheiro, não vamos conseguir fazer essa recuperação. Temos tempo, como é que as empresas podem acelerar, porque a recuperação económica também já é hoje, não é? Já estamos pouco a pouco a estar vacinados e, portanto, como é que fazemos isso? É uma pergunta de $1 milhão, eu sei, mas vamos tentar refletir sobre ela. É uma pergunta que tem que ter uma leitura em 2 planos. Tem que ter a leitura no plano imediato, que é como é que resolvemos, e tem, de facto, ter outra leitura muito na lógica, aí sim, do futuro.
Porque quando falamos em educação, e quando falamos em reskilling e upskilling, de facto temos que lançar um desafio à sociedade, às pessoas que estão a trabalhar hoje em dia e que estão em setores da economia que vão ser automatizados infalivelmente. É o caminho para que pensem o seu futuro e de facto deem um passo, elas próprias sejam as primeiras a dar um passo, e hoje em dia existem N programas que ajudam as pessoas e apoiam as pessoas neste caminhar para o seu, para ganharem novas competências, para que ganhem essas competências e entrem num setor digital, pelo menos aquelas, agora não vai ser toda a gente trabalhar no setor digital, mas estamos a falar em particular das pessoas que podem trabalhar neste setor e com isso de facto ganhem uma nova perspectiva em termos de futuro. E este é um plano. Há um outro plano que nós discutimos muito pouco, e esse sim tem a ver com o futuro, e o futuro são as gerações que vêm a seguir à nossa, que é o que é que nós estamos a fazer e temos que fazer no ensino para que de facto as pessoas saiam desde as suas bases mais capacitadas para trabalharem nestas áreas. Nós vemos que hoje em dia um dos problemas que temos no mercado de trabalho nestas áreas do digital tem a ver com as bases das pessoas, tem a ver porque as pessoas de facto não entram nas chamadas áreas da STEM, da área da ciência, da tecnologia, não têm a potência. Nós falamos no tema do género e nós vemos, por exemplo, no programa Upskill, e aí temos uma taxa relativamente alta até, imagine-se lá, temos 23% de género feminino. Isto faz algum sentido? Não faz. Então, para isto acontecer, isto não acontece só no upskill, nas empresas, nas áreas das tecnologias de informação, tipicamente a percentagem ainda é inferior. Provavelmente estaremos a fazer qualquer coisa de errado nas bases, e as bases são ensino. É aí que nós temos que começar a alterar. Não vamos ficar parados à espera que essa geração chegue, mas temos que olhar para isso. O tempo, porque agora é para hoje, não é? O para hoje. O digital é isso. O para hoje passa-se por estes movimentos, passa-se por lançar este desafio às pessoas, porque repara, não faz muito sentido, ou aparentemente não fará muito sentido, que nós tenhamos um conjunto de empresas que continua a dizer que tem um problema, e o que é esse problema? Falta de recursos. E temos um conjunto de pessoas na sociedade que têm um problema. Qual é esse problema? Falta de trabalho. Bom, isto parece relativamente simples de resolver, não é? Diria, à partida. Vai exigir esforço de todos, logicamente, não tem nada de simples para resolver, porque vai exigir que as pessoas ganhem essa consciência de que têm que aprender. E atenção aqui, quando se diz aprender, hoje em dia na sociedade o aprender não é um momento no tempo, o aprender é um estado de espírito, é iniciar um aprendizado que se vai prolongar pela vida toda. O Gonçalo acabou de dizer que a profissão dele provavelmente não vai ser a mesma daqui a meia dúzia de anos. Agora imagine dizer a alguém com 50 anos, como eu, e agora estudar tudo do zero. Quase, não é? E porquê é que eu não ia dizer? Há que ter essa vontade. Não, claro, por mim era já mudar de vida. A única coisa que eu lhe posso dizer é que não é uma pergunta que me tem que fazer a mim, é a si próprio. Eu tem faço que ter essa vontade. Eu faço essa pergunta. Portanto, se tiver essa vontade, vai conseguir. E a mensagem que nós passamos às pessoas tem que ser as primeiras a ter essa vontade. Esse é um desafio para as pessoas. Obviamente, quando está a falar de uma pessoa com 50 anos, há outro desafio. Vamos ser realistas, não o vamos tapar. O desafio é para as empresas. As empresas procuram pessoas com 50 anos. Essa é a grande questão, porque é que não é demasiado velho, é uma resposta frequente. Pois é, em Portugal, olha, vá para o Brasil, e no vá para os estrangeiro Estados também, Unidos. e no estrangeiro. Sim, não, repara uma coisa, vá para outras geografias e vai perceber que essas pessoas têm muito valor, e têm muito valor até pela sua experiência de vida. Quando nós falamos neste tema do reskilling das pessoas e dar formação nas áreas do digital a pessoas, para as empresas isto tem muito valor, porque muitas vezes são pessoas que vêm com experiência noutros setores de atividade, experiência real, vivida, e as tecnologias de informação aplicam-se às pessoas. Em primeira instância, deve ser isto que nós pensamos, aplicam-se às pessoas, aos projetos. As empresas desenvolvem projetos para pessoas. Então saber o que o outro lado pensa, o que o outro lado vive, é muito importante. E esta riqueza pode e deve ser aproveitada. Manuel Moreira Correia, os seus pensamentos sobre esta questão também, atendendo em conta à urgência que temos em pegar em toda esta mão de obra que vai ficar para trás no sentido de perder o emprego e que de um momento para o outro tem muito pouco tempo para apanhar nem é comboio, esta nave espacial que é a recuperação económica. Sim, o boom, o Golden Age, como já ouvimos hoje aqui no Congresso. Não há uma solução assim, miraculosa que resolva o tema. Desculpe só interromper, eu falava há pouco em educação e mentalidade.
Atendendo à mentalidade das próprias empresas, a ideia do 50 anos é muito velho, eu quero é alguém que trabalhe na Madeira, como está ali o nosso amigo Gonçalo, com 30 anos e mais feliz e que eu ia falar um bocadinho sobre os temas, quais são os desafios que tínhamos em Portugal, mas se calhar vou pegar nestes dois temas muito interessantes, que é as mulheres nas tecnologias, que de facto a percentagem é mais baixa que aquela que deveria ser, e também esta questão das pessoas que a partir de uma certa idade, que se saem fora do mercado, ficam sem colocação no mercado de trabalho, que também pode ser um tema que começa a ser de facto premente, porque na realidade também sabemos que a idade da reforma vai avançando e portanto esse problema também é maior. Portanto, e o próprio Richard falava nisso, não é? Que é que na extensão do tempo de trabalho, portanto, as pessoas com 50 anos, que se calhar reformavam só aos 55, agora se calhar só reformam aos 65, 66, 67, portanto ainda têm 15, 17 anos de trabalho pela frente e portanto terão que fazer alguma coisa, não é? Portanto, esse é um problema que tem que se resolver. Eu acho que o Manuel apontou bem algumas das soluções que já se começam a ver noutros países. Portanto, há países que olham para essas pessoas já de uma forma diferente. Inclusive, há projetos pioneiros em Portugal, eu recordo-me de alguns, inclusive de empresas de placement só dedicadas já a essa faixa etária, que portanto percebem que isso é um problema existente e, portanto, e agarram nessas pessoas e tentam provar que essa experiência pode ser muito útil para as empresas. Portanto, já existe também movimentos desses da sociedade civil. Mas eu volto aqui ao problema da educação porque eu acho que essa aqui é a chave, ok? Portanto, esta mudança de mentalidade só é possível de fazer com uma geração. Portanto, e tem que ser na base, portanto, nas crianças, tanto na escola primária, tanto no primeiro ciclo, no segundo ciclo, etc. E tem que ser... Nós nas empresas falamos muito em lead by example, não é? E os miúdos funcionam muito assim, não é? Nós sabemos que é por modas. Se for moda uma miúda estudar ciências e matemática, se nós conseguirmos arranjar uma forma de que isso seja moda, eles começam todos a estudar, porque é assim que funciona, e, portanto, começam a gostar. Portanto, nós temos que arranjar mecanismos que eles nessa idade estejam expostos a esse fenómeno e que consigam depois gostar, e ao gostarem começam a atrair outros. Eu dou-vos um exemplo. Portanto, aliás, dou-vos dois factos. Primeiro, as empresas antigamente, e estou a falar de empresas portuguesas e multinacionais que têm atuação em Portugal, portanto, quando nós precisávamos de e estou-me a incluir nesse leque de empresas, precisávamos de ir buscar talento, o que faríamos era à porta das faculdades, tentávamos ir buscar esse talento. Começámos a ir às feiras e, portanto, com os nossos anúncios, isto era há 20 anos, não é? Agora se calhar é uma Foi aplicação, assim, não é? Depois começámos a perceber que isso não chegava e começámos a influenciar também alguns currículos, a ter contactos mais cedo nas próprias faculdades, etc. E hoje em dia o que estamos a fazer, por exemplo, na empresa onde trabalho, lançámos um programa dos 10 aos 16 anos, um concurso de programação de código para todas as escolas, para quem quiser concorrer. Ou seja, nós já estamos a tentar fomentar, e não tem nada a ver com a promoção da marca, tem a ver com fomentar as tecnologias naquela faixa etária que até agora, e nós todos vivemos isso há muitos anos, não é? O nosso próprio ensino dividia os que sabem matemática, os que gostam de matemática e os que não gostam de matemática, não é? E portanto havia ali uma divisão que a partir de um certo momento quem não tinha matemática ia para letras, não era assim que se chamava, e isso aí, portanto hoje em dia obviamente já não é assim, mas esse estigma ainda existe na sociedade e, portanto, a base está em mudar esse sistema de ensino. Há muitos programas que têm feito. O programa do Upskill é um programa excelente que também ajuda a fazer essa reconversão de pessoas que estão no mercado de trabalho e que podem passar para a parte das tecnologias. E agora temos portanto, mas isto tudo que nós estamos a falar eram desafios que nós já tínhamos antes da pandemia. Mas volta à minha questão. Agora não ssão urgentes, são hoje. Com a pandemia, e não temos tempo. Tudo isto se agrava, não é? Portanto, há aqui um conjunto de outros fatores ainda de incerteza, que ainda nem sequer são variáveis que ainda não os conseguimos controlar, mas tudo isto agrava porque a velocidade a que isto tem que acontecer é muito mais rápida. E, portanto, aí concordo com o Gonçalo, as empresas vão ter que pôr programas de gestão de mudança, de formação, de aprender a trabalhar desta forma, de forma muito mais rápida, não é? De acelerar esta transformação dos seus quadros. Vão haver quadros que se adaptam e que não se adaptam, portanto essa disrupção vai acontecer de qualquer forma, portanto eu diria que
que este movimento está na mão das empresas, está na mão também de quem gera o sistema educacional e a sociedade em conjunto é que tem que olhar para ele dessa forma para o tentar resolver. Mas não há uma sei que quero falar, mas já lá vou, só porque o Gonçalo está ali, ele está lá longe e eu não o quero prejudicar por isso e a fazer sinais. Gonçalo, pegando um pouco no que se diz aqui e já agora pela sua experiência e o grupo com quem trabalha, qual é a média etária? Só por curiosidade. Tem pessoas com mais de 40, com mais de 50? Tem pessoas que estavam noutras áreas e agora já reaprenderam a trabalhar de outra maneira? Sim, cada vez mais. O que eu vejo é mais C-levels mais velhos que querem exatamente não só implementar e mudarem-se, como puxar pelas suas próprias empresas para se mudarem. Curiosamente, ali à volta dos 45 tem sido um sweet spot de muitas pessoas que se querem mudar e que querem transicionar para o trabalho remoto porque sentem que isso vai trazer mais vantagens e menos stress e política dentro das próprias empresas. Portanto, sim, a sindicalidade não tem sido um problema e mesmo aqui na Madeira, com o projeto Digital Nomads Madeira, vemos pessoas dos 25 até aos 62. É a pessoa mais velha que temos e curiosamente a pessoa de 62 parece-me mais inteligente porque trabalha 6 meses por ano e descansa 6 meses por ano. É um freelancer, trabalha 6 meses, ganha bastante dinheiro, sim, está na área da IT e descansa os outros 6 meses, viaja e trabalha em projetos de paixão. O futuro também poderá ser um bocadinho mais isso, poderá ser consoante avançamos com a idade, vamos trabalhar menos horas, porque também conseguimos gerir melhor, somos mais produtivos, conseguimos gerir melhor o nosso tempo e podemos ser mais inteligentes com o nosso tempo de pausa e tempo a full time e não nos podemos esquecer de uma grande tendência que não falámos aqui antes, que é o freelancing. A prestação de serviços nos Estados Unidos está previsto em 2030 ser 50% do total da força de trabalho. Isto vai fazer com que a própria dinâmica do trabalho, aquela ideia de 40 horas por semana, se altere completamente e vamos ter um modelo também mais flexível através do freelancing. Conheço startups inteiras que estão só em regime de freelancing. Em Portugal isso é mal visto, mas noutros países não é. Eu preciso de uma pessoa para me fazer um site, contrato uma pessoa para fazer um site. Depois a pessoa deixa. Preciso de alguém fazer marketing digital para me fazer uma estratégia, contrato e a pessoa deixa. Esta flexibilização do trabalho através do freelancing poderá ser também uma solução para continuar a manter as pessoas mais velhas a prestar serviços para as empresas mais novas, até mesmo para evitar muitos erros que cometem pela sua juventude e por querer fazer. As pessoas mais velhas são normalmente mais sábias e quando são humildes conseguem ser uma grande mais-valia para as empresas e eu acredito que vão ser pagas a peso de ouro por essa experiência, não no regime de trabalho a tempo inteiro, mas calhar no regime de prestação de serviços. Mas é um wishful thinking ou é uma realidade? Isto é aquilo que gostaria de ver ou está a acontecer que alguém com 50, com 60 anos tenha do outro lado alguém com 20 ou com 30 e que seja mais hábil a utilizar as tecnologias, pode competir de forma honesta e justa? Sim, pelo conhecimento, ou seja, uma coisa que não podemos comprar, por mais inteligentes que somos, é o conhecimento e a experiência. E vemos startups a contratar pessoas séniores de propósito. Ou seja, eles propositadamente contratam pessoas mais velhas, mais C-level, com mais experiência, para balançar aquilo que é aquele stress das startups, aquela vontade de fazer. Isto já está a acontecer, mas em Silicon Valley, em Portugal, acho que ainda não chegámos aí. Acho que realmente, como foi dito no painel, estamos um bocadinho atrás de mentalidade, demoramos realmente um bocadinho mais tempo a adaptar-nos, mas já vemos esse movimento a acontecer, principalmente no mercado de startups dos Estados Unidos. Muito bem, também estamos neste momento, amanhã teremos a oportunidade aqui de olhar para um plano de resiliência e para a chamada bazuca e estamos sempre a pensar em dinheiro, porque empresas e trabalho é produção e também receber dinheiro. O que eu lhe pergunto é até que ponto é que este é o tudo ou nada, quando, depois da pandemia, com ajuda europeia e com a necessidade urgente, aproveitarmos para darmos o salto. É agora ou perdemos o comboio? É agora, eu não vou ser tão drástico e dizer perdemos o comboio, mas acho que se não for agora... Eu tenho essa liberdade como jornalista, não é? Até pronto, se não for agora o comboio vai ficar muito lento, vai. Vamos perder uma oportunidade, pelo menos, e seguramente que vamos. Esta é uma oportunidade que nós temos para... Vamos lá ver, olhemos para trás também, quer dizer, nós costumamos dar este exemplo. Os momentos de maior sucesso de Portugal basearam-se no conhecimento. Esta é a realidade, os descobrimentos, tudo se baseou no conhecimento. Então, se adaptarmos isso aos nossos tempos, é fácil também chegar a essa conclusão, que nos tempos que vivemos, o conhecimento é fundamental. E, portanto, o investimento que nós temos que fazer em termos de conhecimento, e aqui as instituições de ensino superior têm um papel fundamental, porque elas lhes cabe esse papel de transmissoras de conhecimento na sociedade, de termos programas que, de facto, que requalifiquem as pessoas. Vamos ver, estamos a falar da Madeira, o Gonçalo está a fazer ali a propaganda, e muito bem, da Madeira. Vamos passar esta realidade da Madeira para Portugal, perante o mundo, porque hoje em dia é assim que nós temos que pensar e é assim que de facto nós vivemos de uma forma global. Portugal, perante o mundo, é a Madeira do mundo.
tem excelentes condições de trabalho, tem excelentes condições de segurança. E, portanto, se nós tivermos capacidade de desenvolver projetos para o mundo inteiro, vamos conseguir fazê-lo. E, portanto, a criação quer de centros de competência de outras empresas, que assim como as nossas podem ir para a Madeira criar um centro de competência. Nós estamos a assistir, quer dizer, não é todos os dias, infelizmente, mas com alguma frequência, que empresas multinacionais vão criar centros de competência em Portugal, depois escolhem a região, mas em Portugal. Isto é uma oportunidade única que nós temos que aproveitar. Esta oportunidade só se aproveita se nós apostarmos no conhecimento, na educação, na requalificação das pessoas. E temos a oportunidade neste momento de o fazer. A pandemia, como qualquer crise, qualquer guerra, traz a seguir, para quem é inteligente na forma como aborda o salto que se dá, uma oportunidade. Esta é, de facto, uma grande oportunidade. Manuel Maria Correia, até que ponto é que, e com a experiência que tem e que têm neste mundo do trabalho, estamos aqui num congresso de tecnologia, e a tecnologia é um belíssimo instrumento para nos ajudar a viver melhor, a produzir mais rápido, etc. Mas não corremos o risco também de cada vez sermos mais tecnológicos e a tecnologia começar a substituir o humano. Aquela eterna questão de até onde é que... Hoje, por exemplo, vimos aqui um dos nossos participantes, futurista humanista, em que ele mostrava os cães de polícia já robotizados, um algoritmo a decidir o que é que comemos ou o que é que não comemos. Como é que nesta ânsia não perdemos também essa humanidade? Eu sobre esse tema sou muito otimista, portanto eu não trago aqui aquelas... Aliás, o próprio Richard fala sobre isso, não é? Que se vão perder 20% a 25% dos postos de trabalho devido à automação, e já se fala sobre isso há vários anos, pelo menos há 3 ou 4 já vi vários estudos, mas também todos os estudos dizem que se criam o mesmo ou um maior número de postos de trabalho pela transição digital e pela transformação digital. A questão que está aqui é como é que se transita de uma coisa para a outra, como é que se consegue trazer as pessoas de um determinado estado para outro. E nós em Portugal temos um desafio muito grande. Porquê é que nós temos um desafio muito grande? Nós na crise que tivemos em 2013, recordo-me que usámos muito essa estratégia de termos bons recursos em Portugal. O nosso custo, nessa altura, tornou-se relativamente baixo, até pelas condições da própria crise, e, portanto, começámos a vender de uma forma com muito sucesso a marca Portugal lá fora, e tivemos um boom de centros de offshore, ou de nearshore, se quiser, em Portugal. Portanto, muitas empresas deslocaram as suas operações e os seus back-office para Portugal, e algumas até empresas de IT também o fizeram, para ter aqui helpdesks, centros de suporte, etc., em Portugal. E começámos a construir esse caminho. Qual é o grande problema de Portugal? É que nós não temos volume. Nós não temos o número de recursos suficiente, porque há uma escassez de recursos imensa na área tecnológica na Europa. Essa escassez, que já era grande, agora vai acelerar, ainda vai ser maior, e Portugal, o que é que tem para oferecer? Nunca tem volume. Portanto, só pode diferenciar-se pela qualidade. E, portanto, esse é o grande passo que nós temos de dar agora. Portanto, nós já atingimos aquele patamar de ter os nossos recursos, portanto, de conseguimos ser um país atrativo e, portanto, todas as dinâmicas que se geraram à volta do Web Summit e das startups e de queremos ser o novo Silicon Valley, se quiser, o nosso o centro de startups da Europa, etc. E, portanto, sabemos que o Governo também fala sobre isso e acho que é uma ideia excelente começar a vender essa ideia. Mas nós agora temos que conseguir que os nossos recursos, temos que pagar bem aos nossos recursos, temos que os qualificar, pagar-lhes bem, para que eles sejam competitivos e trabalhem e produzam de facto a partir de Portugal. Porque esta história do teletrabalho ou do trabalho remoto ou do virtual first ou o que seja, tem depois o outro lado, que é os recursos podem estar em qualquer lado. Da mesma maneira que um trabalhador qualificado português pode trabalhar para uma empresa estrangeira, nós em Portugal também, se arranjarmos um país que tenha recursos melhor qualificados e que sejam mais baratos, também os vamos contratar lá e, portanto, começa a haver aqui, portanto, o mundo passa a ser o mercado e a parte geográfica começa-se a esbater. Portanto, e esse é um desafio que temos, não é? Como é que nós conseguimos elevar a qualidade dos nossos recursos, que aquele rácio, eu acho que o rácio que sempre foi a nossa mais-valia da qualidade-custo, que a parte da qualidade suba mais agora um bocadinho, porque o custo vai subir certamente, não é? quando há falta de recursos, e portanto, como é que nós fazemos isso? E portanto isso só é possível se nós obviamente apostarmos na formação, na qualificação e nas condições de trabalho que temos para as pessoas. Gonçalo, comecei consigo também, pergunto-lhe até que ponto é que isto não está a acontecer também, porque para as empresas sairá seguramente mais barato não ter os trabalhadores todos dentro de um prédio, ou não? Ou seja, esse dinheiro consegue ser transferido para pagar melhores salários ou ainda não está a acontecer?
Ainda não está a acontecer, mas vai acontecer quando a competição aumentar. O que vemos agora é que realmente podemos contratar em qualquer lado e a competição por talentos está a aumentar muito. E vai ser global, não vai ser em Portugal, como muito bem foi dito aqui pelo Manuel. A competição do talento agora é global. Uma empresa portuguesa pode contratar no Brasil, o real está a R$7 por hora, pode contratar no Brasil, pode contratar em Cabo Verde, pode contratar em Angola. É um mercado global. A fronteira já significa muito pouco neste momento e sim, o que vamos poupar poderá ser transferido para outras coisas. Acho que parte vai ser para a parte social, a parte dos workations, a outra parte será para o conhecimento e para a educação, que falta muito neste momento no mercado, nas empresas, para esta transição, e a terceira parte sim vai ser a poupança, que se tudo correr bem poderá ser para reinvestimentos, mas a poupança em termos de real estate, de escritórios, vai ser muito grande. Há outros custos que vão balançar um bocadinho também, a parte da tecnologia, a parte dos Zooms, entre outros tipos de tecnologia, se vão aumentar porque os empregados precisam desse, mesmo assim os custos vão ficar abaixo, e se tudo correr bem, esse dinheiro vai ser usado para reinvestir e para requalificar e para pagar mais salários também, porque a guerra pelo talento vai crescer e Portugal tem um salário muito baixo comparado com os nossos parceiros europeus e já pensando também a nível mundial, os nossos salários são bastante baixos e vemos grandes empresas como a GitLab, como a Automatic, entre outras, a contratar portugueses por causa do custo e qualidade, como também muito bem foi dito. E podemos dizer que o preço que é pago a um trabalhador que está na Madeira, por exemplo, e outro que está em Washington ou noutro lugar, está de facto feito pelo mesmo nível? É igual? A nacionalidade, não havendo fronteiras, é igual? Não, há duas formas de encarar isto, duas formas mais filosóficas até de encarar, e temos empresas a encarar isto de formas diferentes. A Automático paga o mesmo salário, a mesma posição. Não interessa onde é que as pessoas estão. É uma visão filosófica do seu fundador, o Matt, que quer pagar o mesmo salário, a mesma função. Do outro lado, temos empresas como a GitLab, ambas 100% remotas, que têm uma calculadora para salários localizados. Pagam acima da média, mas pagam salários localizados. Uma pessoa em Lisboa não ganha o mesmo que uma pessoa em Bangalore, não ganha o mesmo que uma pessoa em Nova Iorque. Os salários são localizados acima da média. Depende de cada empresa decidir qual é que é a filosofia que quer seguir, mas sinceramente, pessoalmente acho que não há uma errada e uma certa, acho que é uma escolha muito pessoal da empresa, mas vamos ver esses dois tipos a crescer. Eu acho que os salários localizados vão ser a maior tendência e é o que temos visto nos últimos tempos. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Ficámos aqui com uma ideia genérica do que será o trabalho, não do futuro, como aqui foi dito, mas o trabalho agora, hoje, aquele que está aqui a acontecer, e é para isso que, a partir de agora, temos todos que refletir, porque o futuro começou hoje. O 5G é uma peça fundamental daquilo que é a indústria 4.0. Eu diria que a tecnologia hoje no Porto de Leixões é o mais importante fator de competitividade de uma infraestrutura como a nossa. E a indústria 4.0 é um framework, se quiser, em que nós definimos o que é o futuro da competitividade das empresas em diversos setores. Estamos a testar a transmissão de vídeo em alta qualidade através de um drone. Isto vai permitir melhorar muito a segurança da operação, mas também na parte ambiental e de recolha para monitorização da qualidade do ar, o ruído em tempo real. O Porto de Leixões é um porto pequeno à escala europeia, portanto tudo que nós fazemos temos que fazer de forma mais rápida, mais segura, com mais eficiência. A tecnologia permite isso, faz com que um conjunto de coisas que até agora não eram possíveis passem a ser possíveis.